Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Chas Freeman, diplomata aposentado, ex-embaixador na Arábia Saudita e ex-secretário assistente de defesa. Obrigado por voltar ao programa. Fico feliz por estar de volta com você, Glenn. Recentemente, na verdade, hoje de manhã, eu estava lendo o antigo livro de Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, de 1987. Encontrei alguns indicadores interessantes do que se deve esperar ver em uma grande potência em declínio. Queda da produtividade industrial, da inovação e da vantagem comercial. Deterioração da infraestrutura, guerras, bases militares e alianças em excesso, orçamentos militares inflados, outras grandes potências alcançando o mesmo nível econômico e tecnológico. Liderança política se recusando a reconhecer que o mundo mudou e, portanto, falhando em se adaptar. Tomada de decisões cada vez mais voltada para o curto prazo, sem estratégia de longo prazo e declínio institucional e cultural. De certa forma, parece que esse é o problema da nossa era. Então, você vê a situação de forma semelhante? Você enxerga esses indicadores de declínio nos Estados Unidos e no Ocidente político como grandes potências? Sim, acho que essa é uma descrição muito boa, na verdade, de onde estamos. Há várias transições em andamento. O domínio global do Ocidente, que durou 5 séculos, chegou ao fim. O Ocidente já não tem autoridade moral, nem mesmo tem unidade. E os valores que antes defendia, agora ignora ou repudia. Esses valores criaram raízes fora do Ocidente. Então acho que essa é a primeira transição. Dentro do Ocidente, cada país, especialmente o meu, está em certa desordem, com uma dívida nacional crescente, política conflituosa, polarização do cenário político e uma liderança vista por grande parte da população como ilegítima e indiferente à opinião popular. Você pode olhar para a França, se quiser, e ver todos esses sintomas, mas também pode vê-los nos Estados Unidos, onde são agravados pela eleição de uma pessoa muito peculiar como presidente. Alguém muito inconstante e propenso a acessos de raiva. Ele acabou de encerrar as negociações comerciais com o Canadá porque o governador de Ontário retransmitiu um discurso de Ronald Reagan condenando as tarifas como prejudiciais à classe trabalhadora nos Estados Unidos. Então, ao que parece, nenhuma dissidência será tolerada, nem mesmo de países estrangeiros ou vizinhos. Claro, o Canadá supostamente está na fila para se tornar o 5º pior estado, segundo o presidente, mas nenhum outro. Portanto, sim, essa é uma descrição muito boa da descida ao caos relativo e da perda de tração no campo das políticas públicas. Você mencionou os últimos 5 séculos como um período de vantagem competitiva ou uma fonte de domínio do Ocidente que está chegando ao fim. Como você enxerga esse quadro? Você vê isso como uma grande mudança? Bem, foi há 5 séculos que Colombo abriu as Américas à colonização europeia e africana, e o Ocidente seguiu daí para dominar o mundo. Há um mapa famoso mostrando 19 pequenos pontos pretos no globo que a Grã-Bretanha não invadiu. Em todos os outros lugares ela o fez. E se você não foi invadido pelos britânicos, foi invadido pelos franceses, pelos alemães, pelos japoneses ou por algum outro. Tudo isso acabou. Ou seja, as instituições que o Ocidente criou após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, um grande corpo de direito internacional, ficaram para trás. Elas não são mais respeitadas pelo Ocidente. Ironicamente, foram adotadas por outros. O ponto central da política externa chinesa é o esforço para restaurar o direito internacional e a fidelidade à Carta das Nações Unidas. Muito irônico, considerando a forma como o Estado chinês moderno nasceu, em repúdio ao direito internacional e dentro de um quadro completamente fora da ordem liderada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Assim, temos essa situação curiosa em que os Estados Unidos agora tentam desmontar a ordem que criaram
enquanto países como a China, que mais se beneficiaram dessa ordem e das regras estabelecidas por poderosos estados capitalistas, tentam restaurá-la ou ao menos mantê-la viva. Isso pode ser visto no esforço para manter a Organização Mundial do Comércio funcionando. Se ela não puder ser ressuscitada diretamente, a ideia é adotar arranjos regionais que incorporem suas regras e mecanismos de resolução de disputas em uma nova ordem regional. E por fim, acho que estamos vendo o colapso de qualquer hegemonia. Prefiro chamar isso de uma ordem multinodal. Nodal no sentido de junções que podem acomodar muitos relacionamentos, em oposição a polos, que são as extremidades bidimensionais de uma linha. Mas de qualquer forma, seja o que for que esteja por vir, não é mais um momento unipolar. Também não é um momento bipolar como na Guerra Fria. E é muito notável que, embora a China seja agora o principal fator econômico do planeta, e de muitas maneiras o estado mais influente, substituindo os Estados Unidos, ela não demonstra interesse em assumir o tipo de papel de liderança hegemônica que os Estados Unidos exerceram por tanto tempo. Portanto, há um vácuo de liderança no mundo. Vemos isso em desacordos sobre questões fundamentais, como mudança climática e não proliferação, e em esforços para gerenciar riscos por meio do controle de armas, por exemplo. E é claro, há o colapso das regras do comércio internacional, que foram cuidadosamente elaboradas. Curiosamente, como uma espécie de toque final nessa decadência, os Estados Unidos estão agora abraçando a Argentina, que já deu calote 9 vezes em sua dívida soberana, e provavelmente é o pior caso. Se você for para a faculdade de Direito e fizer um curso sobre transações internacionais, grande parte dele trata do mau comportamento argentino. E não há indicação de que a eleição de domingo na Argentina, para substituir cerca de metade do legislativo, vá mudar isso. É um referendo sobre o Sr. Milei, o presidente, e suas teorias econômicas um tanto estranhas. Também é um referendo sobre Donald Trump e o secretário do Tesouro Mnuchin, que decidiram sustentar a Argentina, algo que, como eu disse, a história sugere não ser um investimento seguro. Então muitas coisas estão acontecendo, econômica, política e de outras formas. Os piores abusos estão ocorrendo na Ásia Ocidental, onde tivemos um genocídio apoiado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. Nós não apenas o permitimos, na verdade o apoiamos, financiamos e equipamos. E agora temos um cessar-fogo, que não é mais do que um cessar-fogo. Não é uma paz sobre a qual se possa falar. Então, acho que para retomar o assunto, ou para enquadrar isso nas opções delineadas por Paul Kennedy, ele argumentou que diante da queda de uma grande potência, surge um dilema. Pode-se optar por recuos estratégicos para preservar parte da prosperidade e da vantagem, essencialmente reduzindo a escala, ou agarrar-se à hegemonia e correr o risco de um colapso total. Devo admitir que, inicialmente, eu tinha certa simpatia pela noção de América em primeiro lugar de Trump, porque, sob minha ótica, interpretei isso, até certo ponto, como um recuo estratégico, como muitos outros. Mas parece que ele realmente não seguiu esse caminho. Em vez disso, ele parece bastante determinado a reconstruir o império, simplesmente demonstrando mais força, como se essa fosse a receita que faltava para a dominação perpétua. Então acho que antes de tudo você vê da mesma forma. E também, você interpreta o que está acontecendo agora como uma tentativa de se agarrar à hegemonia, ou talvez não veja a situação por esse prisma. Não, acho que há um grupo influente nos Estados Unidos que se identifica como restrainers, e eles provavelmente são melhor representados pelo Quincy Institute, em Washington. Eles tentaram realizar uma retirada estratégica, salvando o que ainda pudesse ser salvo da ordem mundial em desaparecimento. Não acho que Trump tenha atraído muitos deles, porque ele é completamente imprevisível. Ele não tem princípios fixos. Tudo gira em torno de si mesmo.
A indicação mais recente disso, caso ainda houvesse alguma dúvida, é sua proposta de construir um monumento em estilo Arco do Triunfo em Washington. E quando perguntado sobre qual seria o triunfo, ele respondeu, é sobre mim. Bem, aparentemente tudo é sobre ele. Portanto, não acho que valha muito a pena tentar analisar sua visão estratégica, porque, na verdade, ela não existe. E isso, é claro, está agravando o declínio que você, ou melhor, Kennedy, descreveu tão bem. Então, acho que é isso. E, claro, outra coisa é que agora temos Steve Bannon argumentando, em uma entrevista a The Economist, que Trump deveria poder contornar a 16ª emenda e ser reeleito em 2028 para um terceiro mandato. E que precisamos dele porque ele é um instrumento divino. Deus o trouxe aqui, segundo Steve Bannon, para colocar tudo em ordem. E precisamos de mais tempo com ele para que possa fazer isso. Mas essa é uma descrição bastante peculiar do que está acontecendo. O que está acontecendo é simbolizado para muitos americanos pela destruição da ala leste da Casa Branca e sua substituição proposta por um salão de baile enorme e espalhafatoso, custando $300 milhões. Bem, lá se vai uma parte da história americana. E isso é de certo modo simbólico do que está acontecendo. Estamos nos afastando de nossos princípios constitucionais, do Estado de Direito, de nossa própria história como nação de imigrantes. Estamos rejeitando a ideia de diversidade. Estamos nos refugiando em uma cidadela de poder branco, que é em grande parte um passado imaginário, não algo real, e nos desunindo. E tudo isso está acontecendo em um contexto em que há grandes guerras em curso, algumas de fato acontecendo e outras em perspectiva. É preciso se perguntar, estamos preparados para isso? Outra guerra, digamos uma guerra com a China? Temos unidade? Temos força de propósito? Temos o consenso nacional sobre princípios que seria necessário para prevalecer em uma guerra assim? Suspeito que a resposta seja não. Acho que é assim. Bem, Emmanuel Todd, o filósofo francês, escreveu algo sobre isso. Ele usou o conceito, acho que era micromilitarismo, de que quando uma grande potência está em declínio, ela busca, digamos, frutos fáceis ou vitórias simples. Então, por exemplo, buscar pequenas vitórias militares ou reformar o salão de baile, algo que sinalize a restauração da grandeza durante o declínio. Acho que um desenvolvimento recente semelhante, como os ataques a barcos venezuelanos na sua costa e as ameaças de bombardeá-los, se enquadra nisso, ou até mesmo intimidar os canadenses, de todas as pessoas, se encaixa nessa categoria. Uma demonstração desesperada de força. Mas há uma contradição interessante aqui. Depois do século XX, a primeira metade sendo a luta contra o fascismo, a segunda metade a luta contra o comunismo, em 1989, a Guerra Fria havia terminado. 2 anos depois, a União Soviética colapsou. Foi realmente quando o Ocidente político parecia estar no auge de seu poder. Mas todas as condições eram favoráveis à paz naquela época. E ainda assim, de alguma forma, se olharmos para aquela visão do início dos anos 1990, de uma paz perpétua e da superação da história, e depois olharmos para onde chegamos, com essa hostilidade constante em relação a todos os cantos do mundo, essa guerra permanente, como explicar essa transição? Porque era essencialmente o melhor momento para a paz. Mas foi justamente quando o Ocidente político, não apenas os Estados Unidos, mas também os europeus, pareceu se tornar mais entusiasmado com a guerra do que nunca. Pelo menos, falando a partir do que vi em meu próprio país durante a Guerra Fria, éramos contidos. Buscávamos meios pacíficos para fins pacíficos. Tínhamos cautela para não provocar adversários. Depois da Guerra Fria, isso mudou. De repente, sabe, a paz passou a ser imposta pela força militar. E, novamente, deixamos de falar sobre as preocupações de segurança dos oponentes. Como você explica essa mudança estranha, quando mais uma vez esperávamos gerações de paz, efetivamente?
Bem, grande parte disso, quero dizer, não acho que exista uma única explicação para essa tendência, mas muito tem a ver com a má interpretação do fim da Guerra Fria. A ideia de que a União Soviética foi de alguma forma derrotada militarmente. Então, a lição tirada da Guerra Fria foi que a dissuasão militar é a chave para a paz, e não a diplomacia. O afastamento e a exclusão funcionam, aparentemente. Essa é a ideia. Em segundo lugar, após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos entraram no que foi chamado de momento unipolar. Nós realmente éramos todo-poderosos, não havia concorrente. E como podíamos fazer o que quiséssemos, fizemos. Na prática, decidimos que as relações exteriores eram discricionárias e não obrigatórias, que se podia ter uma política externa ou não. Isso realmente não importava, e não era preciso diplomacia, porque éramos tão fortes que podíamos coagir qualquer um a fazer o que quiséssemos. Agora, essa é a teoria, mas ela não funcionou. Na verdade, onde essa teoria falaciosa foi aplicada, por exemplo, a Coreia do Norte, com a política de pressão máxima, não houve diplomacia alguma. Quero dizer, Donald Trump fez um esforço um tanto patético para imitar a abertura de Richard Nixon à China ao tentar se aproximar de Kim Jong-un, mas tudo o que isso produziu foram oportunidades para fotos, um ou outro espetáculo, e nenhuma diplomacia real. Então, o que essa pressão máxima produziu foi um míssil balístico intercontinental norte-coreano com uma ogiva nuclear capaz de atingir os Estados Unidos. O mesmo processo está acontecendo com o Irã. Embora até o momento, os escrúpulos religiosos aparentemente tenham impedido o líder supremo do Irã de concordar com muitos de seus subordinados, que argumentam que o exemplo da Coreia do Norte mostra que a única maneira de estar seguro é desenvolver uma capacidade nuclear para atacar os Estados Unidos ou Israel, conforme o caso, muitos fatores contribuíram para isso. Nos Estados Unidos, a percepção de que a política externa era uma atividade descartável levou ao fortalecimento de vários grupos de interesse especial. Assim, todos os que lidavam com o Oriente Médio eram sionistas. Todos os que lidavam com a Noruega faziam parte do movimento Salvem as Baleias. Todos os que lidavam com o Haiti eram negros, como os haitianos, e assim por diante. Sociedades complexas como a China tinham múltiplos interesses especiais. Defensores da liberdade religiosa, budistas de boutique, um grupo após o outro, defensores dos direitos humanos, capitalistas, anticomunistas e assim por diante. Uma grande aglomeração de diferentes interesses especiais e, portanto, não havia uma política digna desse nome, nenhuma política digna desse nome em relação a qualquer um dos países que mencionei, incluindo o seu. Acredito que há mais na Noruega do que a caça às baleias. Mas, de qualquer forma, basicamente a incoerência se tornou a regra do jogo e estamos pagando o preço por isso. Você sabe, a ironia final, ou o resultado de tudo isso, é evidente na contínua incompreensão do presidente Trump sobre a diferença entre paz e cessar-fogo. Ele acha que um cessar-fogo e a paz são a mesma coisa, mas um cessar-fogo é apenas uma interrupção nos combates, enquanto a paz é a resolução das questões subjacentes que causam os confrontos. Ele parece não querer lidar com essas causas, sejam elas em Israel-Palestina, na Ucrânia e na Europa nos assuntos de segurança europeia, ou em relação ao Irã ou à China. Assim, ele fala sobre cessar-fogos de curto prazo que sempre fracassam, e o do Oriente Médio já foi seriamente violado por Israel. Está claro que a gente vai durar. Portanto, temos uma combinação de incoerência e incompetência em jogo. Bem, vale a pena abordar ambos os cessar-fogos. E acho que você está absolutamente certo sobre isso. Porque parece que essa pressão máxima para impor um cessar-fogo ou um resultado desejável falha em lidar com o cálculo de segurança. E como eu disse, as causas subjacentes que alimentaram o conflito desde o início.
Mas, considerando que você é o ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita e que essa é a sua região do mundo, como você avaliaria a situação atual no Oriente Médio? Quero dizer, como consequência do declínio dos Estados Unidos, um país como Israel, que sem querer desmerecê-lo, é quase como um posto de colonos, até que ponto Israel pode existir ou sobreviver sem os Estados Unidos, dado o quanto de financiamento, tanto monetário quanto militar, os Estados Unidos fornecem a Israel? E é claro, pode-se acrescentar também o apoio político. Israel não pode sobreviver sem o apoio americano, embora o primeiro-ministro Netanyahu afirme que o país pode se tornar uma espécie de Esparta. Todos nós lembramos o que aconteceu com Esparta. Ela não teve um fim digno. Portanto, essa não é uma boa visão. O que Israel tem feito está lhe custando o apoio dos Estados Unidos. Leva tempo para enfrentar a influência sionista enraizada, mas ela está sendo contestada, mesmo que ainda controle a elite política em Washington e ocupe a Casa Branca. Israel está em grave perigo. Teve 80 anos para fazer um amigo no Oriente Médio e não fez nenhum. Tornou-se inimigo de todos. E agora propõe impor a Gaza uma versão do mandato da Liga das Nações que o criou, o que é totalmente inaceitável para todo o mundo, além dos Estados Unidos e de Israel. Então está perdendo seu apoio na Europa. Não que a Europa esteja muito presente na região atualmente. A Europa parece tão dividida e tão focada em uma suposta ameaça russa que não atua mais onde costumava atuar. E agora temos o ressurgimento da Turquia como um país do Oriente Médio, ou uma potência da Ásia Ocidental. O presidente Erdogan acabou de fazer um giro pelos países do Conselho de Cooperação do Golfo, encerrando em Omã, e disse com razão que para que o chamado cessar-fogo estabelecido em Gaza seja mantido, Israel precisará ser privado do apoio em armamentos dos Estados Unidos e do apoio político. Seu país, acredito, patrocinou uma resolução nas Nações Unidas pedindo que Israel volte a respeitar o direito internacional e a Carta da ONU e que implemente os acordos que firmou. Enquanto isso, o aparato jurídico internacional, o Tribunal Internacional de Justiça, intensificou sua condenação ao bloqueio de ajuda humanitária por parte de Israel, algo que o país continua a fazer em violação ao acordo do qual o Sr. Trump tanto se orgulha. E temos uma série de colegas americanos, altos funcionários incluindo a vice-presidente, indo a Israel para participar do que se chama de Bibi Sitting, isto é, observar Bibi Netanyahu de perto, porque ninguém confia nele, nem seu próprio povo, nem os americanos, nem ninguém. E, portanto, este não é um quadro bonito. Em outras partes da região, estamos vendo uma lenta reaproximação continuar entre os árabes do Golfo e o Irã. Os libaneses não desarmaram o Hezbollah e não o farão, apesar das exigências dos Estados Unidos e de Israel para que o façam. A Síria continua seriamente dividida. E agora nos dizem, talvez como parte de um argumento a favor da permanência das forças militares americanas na Síria, que o Estado Islâmico está renascendo na anarquia da Síria contemporânea, com ataques aos curdos, as chamadas Forças Democráticas Sírias já tendo ocorrido. Não tenho certeza se isso é, como disse, uma realidade ou algum esforço para reengajar os Estados Unidos que estão se desengajando lentamente da Síria. As outras grandes potências, a Rússia, por exemplo, estão no momento, é claro, obcecadas com a ampliação da OTAN, a Ucrânia e as questões de segurança europeia. Mas está cada vez mais ativa diplomaticamente na Ásia Ocidental. Os chineses estão muito ativos, embora não pretendam oferecer um programa de segurança como substituto dos Estados Unidos. Eles são espertos demais para isso. E os países da região, embora estejam se distanciando da proteção americana, percebem que não há alternativa a ela, então só podem ir até certo ponto. É por isso que se vê um esforço da Arábia Saudita para manter a essência do compromisso de segurança americano muito real com o reino,
que foi acordado entre o fundador deste reino, Abdelaziz Al-Saud, e Franklin Delano Roosevelt no final da Segunda Guerra Mundial. Um tipo de acordo executivo que, é claro, não tem qualquer validade constitucional nos Estados Unidos. Nenhuma eficácia. Mas isso representa uma forma de proteção, já que a Arábia Saudita se reposiciona como um ator independente. Então há muitas coisas em movimento, todas refletindo o recuo americano, declínio, se preferir, uma maior assertividade por parte das potências de médio porte e esforços de países menores para se unirem a fim de substituir ou reconstruir aquelas partes da Pax Americana que puderem sem os Estados Unidos. Há uma constelação muito interessante que surgiu no Sudeste Asiático entre Singapura, Nova Zelândia e alguns outros pequenos países que tentam estabelecer regras de comércio e investimento que sustentem as práticas da OMC, mesmo sem a OMC que os Estados Unidos sabotaram. Então, sabe, estamos claramente em um período de transição, afastando-nos de qualquer hegemonia, como eu disse, e caminhando em direção a uma ordem muito mais dividida. Bem, nessa ordem multinacional, o que você vê reservado para a Europa? Acho que a Europa pode existir sem os Estados Unidos. Mas ainda assim, os europeus têm vivido sob a proteção dos Estados Unidos, uma proteção muito rígida, desde a Segunda Guerra Mundial, criando uma dependência realmente extrema em termos econômicos e de segurança. Portanto, querendo ou não, os Estados Unidos ainda precisarão de uma retirada estratégica em algumas áreas. E a Europa parece ser uma candidata principal para a redução desse foco, o que pode ser mais fácil, ou pelo menos mais interessante, de fazer à medida que a Europa declina, não apenas em termos de poder econômico, mas também de relevância política. Você acha que os europeus vão se voltar uns contra os outros, ou conseguirão manter alguma coesão? Ou, de modo geral, como você vê o desenvolvimento da arquitetura de segurança europeia na ordem mundial pós-americana? Bem, não há nenhum consenso entre os europeus sobre o que deve ser feito, e não existe uma visão compartilhada sobre o relacionamento da Europa com a Rússia. Na verdade, em vez de discutir a necessidade óbvia de garantir algum tipo de relação cooperativa com a Rússia, para evitar que a Rússia tenha pretensões sobre a Europa além de suas próprias fronteiras, as pessoas estão se agitando como se estivessem seguindo o velho conselho. Quando estiverem apuros, quando estiver em dúvida, mexa-se e ande por aí. Sabe? Não há coerência nisso. Isso não pode durar. Você diz que a Europa tem dependências econômicas e políticas em relação aos Estados Unidos. Ela também tem uma dependência intelectual. Falta-lhe visão. Não há ninguém na Europa apresentando uma visão coerente sobre o futuro do continente. Sua relação não apenas com os russos ou europeus, mas com a Eurásia como um todo, ou até com o mundo. Assim, a Europa é um mistério, é um enigma. Ela não está se unindo como deveria. A Europa tem todas as características de uma superpotência, exceto coerência, liderança e visão. E acho uma grande pena, aliás, que o encontro em Budapeste entre Donald Trump e Vladimir Putin não esteja acontecendo, porque um dos poucos europeus que parecem ter uma visão, talvez equivocada, mas ainda assim uma visão, de segurança europeia, é Viktor Orbán. Ele parece reconhecer, junto com alguns outros, a necessidade de construir uma relação sustentável com os russos e os chineses. E veja bem, a Hungria pode ter seus problemas e certamente não é um exemplo de democracia liberal, mas parece ter uma visão bastante clara do seu próprio lugar no mundo. E isso parece ser algo inaceitável para outros europeus, exceto Robert Fico, na Eslováquia, e agora Babiš, eu acho, na Tchequia. Vê-se isso, por exemplo, no esforço europeu para confiscar fundos russos a fim de indenizar a Ucrânia pelos seus danos, do qual os húngaros se abstiveram. Todos os outros aparentemente votaram a favor. Qual é o sentido disso?
O que isso faz além de continuar a luta até o último ucraniano? Em algum momento, o último ucraniano vai morrer. E então, ninguém fala sobre isso. Como lidar com a possibilidade de uma vitória russa na Ucrânia? Ninguém fala sobre isso. E, no entanto, esse é o desfecho mais plausível dessa guerra. Diga o que quiser sobre Orbán, mas pelo menos quando ele apresenta uma visão, como equilibrar ideais liberais com valores tradicionais, ou melhorar as relações com os Estados Unidos, enquanto também olha para o leste, até a China, para diversificar a cooperação econômica. Quero dizer, se alguém não concorda com isso, pode contra-argumentar com outras ideias. Mas como você disse, os europeus parecem ter se enfiado em um beco sem saída. Eles simplesmente rejeitam qualquer dissidência. Então não há, acho, um engajamento intelectual com pessoas como Orbán. Mas, e essa é minha última pergunta, acho. Como você entende as sanções mais recentes de Trump? Elas são contra a Rússia, mas são sanções secundárias, então essencialmente sanções contra o mundo todo. Elas parecem ter como alvo principal o comércio de petróleo russo com a China e a Índia. Mas até os alemães agora precisam pedir isenções, porque algumas subsidiárias russas estão processando seu petróleo em território alemão. Então, como isso faz sentido? O que Trump está fazendo? Você não consegue entender isso porque não faz sentido. Antes de tudo, isso vai fracassar. Serão desenvolvidas alternativas pelos indianos e pelos chineses, que são os dois principais compradores de petróleo russo. A natureza exata dessas alternativas ainda não foi determinada. Há uma suspensão temporária das importações da Rússia pelos principais refinadores da China e da Índia, mas isso não vai durar. Curiosamente, esse esforço para cortar a dependência da energia russa parece ter sido acompanhado por sabotagens em vários países europeus, em instalações que processam petróleo russo. Acho que Bulgária e Romênia se destacam, mas isso lembra muito o caso do Nord Stream 2. Isso é, sabe, um exemplo de automutilação. Qual é o futuro da Europa se ela não tiver acesso à energia barata? Os alemães estão descobrindo o que a perda de energia barata significa para sua economia. Suponho que isso seja muito bom para a Noruega como produtora de petróleo, mas é um desenvolvimento triste, porque foi por meio de um sistema de comércio aberto que a Europa se tornou grande e agora está virando as costas para isso. Então, de certa forma, não está fazendo nada tão extremo quanto o que o governo Trump está fazendo com os Estados Unidos. Mas a Europa não tem uma posição coerente sobre nenhuma das grandes questões do momento. Equilíbrio global, comércio global, investimento, relações com a China, que agora é a força econômica dominante no planeta. Relações com a Rússia. Qual é a relação da Turquia com o restante da Europa? Ninguém parece saber. A Europa vai sustentar seu empreendimento colonial na Palestina? Quero dizer, temos curiosamente o sionismo, que tem muito pouca semelhança com o judaísmo, e que originalmente era uma ideia cristã. Não foi inventado por judeus. Era uma ideia protestante, ligada ao desejo de livrar a Europa de sua população judaica, enviando-a para sua pátria mítica na Palestina. Depois, tornou-se, como já descrevi, um monstro vestido com roupas judaicas. Certamente não tem nenhuma semelhança com a religião humana que conheço entre os judeus nos Estados Unidos. E Israel está perdendo o apoio da população judaica fora de suas fronteiras, precisamente por essa razão. Eles não querem ser associados a algo que tem a mesma relação com o judaísmo que o Estado Islâmico tem com o Islã. É uma perversão desviante. Então isso é outra coisa que está acontecendo. E, novamente, a Europa não tem resposta para isso. A Alemanha ainda está envolvida em reprimir qualquer crítica a Israel por culpa do Holocausto. E assim, estou smoftão e recobrindo outro Holocausto que ainda não acabou após o cessar-fogo. Nem será mais lobismord,
Mas entire chamamos pão do reiço. But we really should do better than that. Estamos vivendo tempos realmente históricos, em que o hegemon global chegou ao fim e todos precisam se ajustar a um mundo multipolar ou multinodal, encontrando nosso próprio lugar nele, reconhecendo os incentivos e as limitações. Há muito em que refletir e muitas questões importantes a serem consideradas. No entanto, como você disse, pode haver esse déficit intelectual, acredito, porque no momento, pelo menos na Europa, o único foco está em se perguntar se a Rússia vai restaurar o Império Soviético ou marchar sobre Paris. Quer dizer, é muito absurdo ouvir o tipo de retórica e de argumentos que estão sendo feitos, totalmente desconectados das enormes mudanças pelas quais o mundo está passando. Enfim, agradeço muito por você ter dedicado seu tempo e, como sempre, obrigado. Bem, você parece gostar de pessimismo e catástrofe. Pelo menos hoje em dia isso é justificável. Ironicamente, meu foco principal está nessa iniciativa da Grande Eurásia, da China, Índia e Rússia. Idealmente, a Europa também estaria incluída, cooperando com os Estados Unidos. Na verdade, é uma iniciativa bastante otimista. Os europeus poderiam se conectar por todo o continente eurasiático, integrar-se à energia russa, à tecnologia chinesa e passar de um sistema hegemônico para algo mais equilibrado, baseado na igualdade soberana. Então, meu ponto de partida era bastante otimista, mas hoje em dia acho que não restou muito otimismo. These days, there's not much optimism left, I guess. In that connection, Glenn, let me recommend to you Nesse sentido, Glenn, deixe-me recomendar a você um ensaio de Kaiser Kuo. Kuo se escreve K-U-O, Kaiser K-A-I-S-E-R, chamado O que o Ocidente pode aprender com a China. O ponto principal dele é que o período em que a China aprendia com o Ocidente acabou. A China agora é independente e está avançando por conta própria, sem copiar ninguém. E ela está fazendo muitas coisas que precisamos observar se quisermos encontrar respostas para os nossos próprios dilemas. Então, recomendo esse texto. É um ensaio intelectualmente muito estimulante, bem dentro do seu foco asiático. Essay right in your Asian focus basket. Ouvi algo semelhante da liderança russa, que já aprendemos tudo o que podíamos com o Ocidente e que é hora de olhar para o Oriente. Não tenho certeza se tudo é muita coisa, mas o fato de esse sentimento existir é interessante. Bem, isso significa um mundo em que o Ocidente não está mais na liderança, que foi exatamente de onde começamos esta discussão. E o Ocidente precisa encontrar um novo caminho para atender aos seus próprios interesses e aos do restante do mundo. Ainda não fizemos isso, e neste momento nem estamos tentando. Com essa nota otimista, agradeço novamente por me receberem. Amigo,